Olá, povo santo lindo e abençoado de Deus, graça e paz. Espero que todo mundo esteja muito bem. Você que chegou aqui agora, meu nome é Maristela Coura e a gente vai falar uma retrospectiva de Crônicas 1 e falar sobre Crônica 2 pra gente finalizar Crônicas, tá bom? Então você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, já manda pro máximo de pessoas que você conseguir mandar. Edifica a vida de alguém com esses vídeos, como você está sendo edificado, e edifica a minha vida com a presença de vocês. Então vamos começar a aula. Então, Crônicas significa o evento dos dias. É a continuação, o complemento dos atos de Samuel e Reis. Fala muito da história de Davi, né? Como eu disse no começo de Crônicas, que Crônicas repete muito a história dos reis. E o foco é no Davi, no rei Davi. Então, eu não falei muito aqui de Crônicas, eu dei uma resumida em alguns versículos, alguns capítulos que me chamaram mais atenção, para ser complemento do que já foi falado, porque ele é muito focado no rei Davi e nas suas histórias. Não se sabe muito bem quem escreveu Crônicas, mas estudiosos considerem que tenha sido Esdras que escreveu Crônicas. Tudo indica que seja Esdras que escreveu. E aí, como eu disse, o objetivo é recontar a história de Israel, né, para dizer sobre o plano divino de Deus e sobre a obediência, que vale a pena você ser fiel a Deus e obedecer a Ele, porque no final tudo dá certo. Né? A gente vai ter problemas, vai ter turbulência, vai ter pedras no caminho, vai ter ferrolho, vai ter distrações, né? Mas a gente precisa continuar firme e obedecer o plano divino que é Deus. É como Neemias falou para Sanbalat e Tobias: eu não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Então a gente não pode se distrair com a obra que Deus confiou na nossa mão. Ele falou que a gente precisa fazer algo, a gente precisa ir em direção àquilo que Deus nos prometeu e nos direcionou a fazer. Se a gente ficar perdendo tempo com coisinhas, picuinhas, negocinho aqui, negocinho ali, você vai se distrair e vai atrasar o que Deus tem para tua vida, tá bom? A primeira Crônicas fala muito sobre a linhagem messiânica de Davi até chegar em Jesus Cristo, falando sempre sobre os principais, focado em Davi, e tem 29 capítulos. Muito interessante para relembrar e acrescentar histórias. Então, esse é o resumo de Primeira Crônicas. Sugiro que você volte lá na primeira aula, ouça o que foi falado, porque eu não repeti as histórias, mas teve algum complemento bacana que dá para você acrescentar nos seus estudos, dá para você acrescentar na sua meditação aí com Deus, porque não tem nenhuma vírgula na Bíblia que seja em vão. Qualquer palavra, versículo, capítulo, história, qualquer coisa é para edificar nossa vida. É um manual de instrução, a Bíblia, para a gente viver uma vida próspera, abundante, espiritualmente conectada com Deus, tá? Então, assim, tudo que você tiver de aprender na sua vida, a viver nessa terra, divinamente com o Senhor, é conhecendo mais do caráter dele. Você vai conhecer o caráter dele como? Lendo a Bíblia, deixando o Espírito Santo falar em você. Você fluir e meditar naquilo que Deus tem para falar com você. Porque você pode ler um versículo hoje e você vai ter um entendimento dele hoje. O Espírito Santo vai falar com você através dele hoje. Daqui a uma semana, se você ler o mesmo versículo, o Espírito Santo vai falar de alguma outra coisa com você ou vai testificar aquilo que já foi falado. Então, é muito importante você ler várias vezes. Ah, Mari, eu já li a Bíblia 5 vezes de ponta a ponta. Mas o objetivo não é ler a Bíblia de ponta a ponta. O objetivo é você entender cada capítulo, cada versículo e ficar com aquele versículo no seu coração. Não como decoreba, mas como aquilo que fica dentro de você, sabe? Eu tenho um versículo de estimação, que é o que ficou na minha cabeça, que ficou na minha mente e sempre Deus está ali, me relembrando sobre ele e testificando diariamente comigo aquilo que foi falado para que a gente nunca esqueça, sabe? Então, assim, não saia lendo aceleradamente a Bíblia, não tem porquê. Deguste cada capítulo, deguste cada versículo, medite naquilo, sabe? Pegue direto da fonte o que Deus tem para dar para você. Não com versículos prontos de alguns locais que você já pega ali pronto para fazer devocional, mas pega direto da fonte para que você seja fonte para outras pessoas, sabe? Porque quando você pega alguma coisa pronta e fica para você, aquilo vai edificar a sua vida, porque é a palavra do Senhor. Mas não foi aquilo que Deus quis falar naquele dia com você. Está sendo mastigado e colocado na sua boca. Então mastiga, se alimente, beba direto da fonte, para que você seja fonte na vida de outras pessoas e não represa. Não aprenda só aquilo para você, mas que você aprenda e fique tanto em você que você compartilhe com as pessoas ao seu redor, na rede social, compartilha com a sua igreja. Porque o objetivo do evangelho é esse, é o ID, vai pregar o evangelho para todo mundo. Ah, Maria, eu não sei falar. Fala o que você aprendeu. Fala o que você aprendeu no dia de hoje. Compartilha. Vai edificar muito a vida de outra pessoa. Edifica a sua vida, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende.
tá bom? Então finalizamos aqui a primeira crônica e vou falar bem rapidinho sobre segunda crônicas, que também não é muito diferente da primeira não, tá bom? Então a segunda crônicas, ela tem 36 capítulos e provavelmente foi escrito ali logo após o exílio, ou já no finalzinho do exílio, para complementar o livro de Reis. Aqui em Crônicas 1 foi falado muito do rei Davi, né? Falou assim dos principais e do rei Davi. Já em segunda crônicas foca muito no reinado do Salomão, que é seu filho, né? Então vai falando ali de Salomão até eles serem presos, cativos à Babilônia. Então foca muito em Salomão ali também e no seu reinado, e nas coisas legais que Salomão fez para o Senhor e o Senhor fez para Salomão, até chegar ali no cativeiro babilônico, que teve algumas gerações depois de Salomão também. Então leia Crônicas, são só 36 capítulos, é muito rápido. Entender mais a fundo, como eu acabei de falar, direto da fonte. É muito legal o vídeo, gente. O YouTube é muito legal. Eu faço essas aulas aqui pra vocês com o coração cheio de amor, né? Um direcionamento do Senhor fazer isso. Mas eu também preciso falar que não é só o YouTube. Antes do YouTube, você precisa mergulhar ali direto na fonte, na palavra. Você que não tem tempo e tá no ônibus, tá na correria, e aí você vai ouvindo as aulas, vai orando, vai meditando naquilo, maravilhoso, ok, você fez seu devocional. Mas quando você tira um tempo ali de alguns minutinhos para ler direto na fonte, não só aquilo que você ouviu, mas também ler, porque eu, por exemplo, Maristela, tenho o melhor entendimento quando eu leio, vejo e ouço. Eu gosto muito de ler livros que eu já tenha visto algum filme ou vice-versa, que aquilo entra melhor na minha cabeça, eu consigo entender melhor. Então tem pessoas que conseguem entender vendo, tem pessoas que conseguem entender ouvindo, tem pessoas que conseguem entender lendo. Mas quando você consegue fazer os três, ou um complementando o outro, fica muito melhor. Você consegue colocar aquilo dentro de você mais forte, aquilo fica mais enraizado dentro de você. Então, em 2 Crônicas é muito destacado a fidelidade de Deus e a consequência da desobediência. Tá? Então ele tem muitos versículos que dizem sobre isso e exortando mesmo sobre isso, tá? Porque as coisas não são como a gente gosta de ouvir, as coisas não são a flores, um evangelho romantizado, não é assim que funciona. O verdadeiro evangelho está na palavra de Deus, está na Bíblia. Sempre antes de você ler, você ore para que Deus te instrua aquilo que é verdade, para que Ele abra a sua visão, para que você veja aquilo que Ele quer transmitir para você, tá? Porque Ele sempre fala com a gente. Ele não existe a possibilidade de você começar a ler a Bíblia e você não orar antes e aquilo que você não entendia ser entendido, porque o Espírito Santo fala com você. Muitas vezes eu vou ler a Bíblia e aí eu ouço pregação, eu ouço histórias, eu leio a Bíblia, eu fico naquela... Mas sempre tem um versículo que fica ali que eu falo assim, Senhor, eu não tô entendendo, me fala diretamente do Senhor, o que o Senhor quer que eu entenda? E fico ali meditando. Tem vezes que é mais rápido, Ele me responde mais rápido, mas enquanto Ele não me responde, eu não saio dali. Porque eu não vou sair dali sem entender aquilo que eu fiquei com dúvida, sabe? E aí o Espírito Santo sempre me explica. Aí eu vou lendo e vou pensando, então é isso, É maravilhoso, gente, é sensacional você ler e você entender aquilo que você não estava entendendo, o Espírito Santo ali falar com você, você sabe que você está sendo cuidado, sabe? É maravilhoso. Então, o que Deus tem pra mim, Ele tem pra você, Ele tem pra nós, sabe? Precisamos andar em unidade. A gente precisa pregar o Evangelho, pregar assim o ID, né? A gente precisa propagar o Evangelho. A gente precisa não só ansiar por pessoas que venham pra Jesus, mas a gente precisa ansiar e colocar no coração daquela pessoa palavras de Deus, sabe? Colocar na vida daquela pessoa o que Deus tem para aquela pessoa, porque tem muita gente se convertendo, mas tem poucas pessoas ficando, porque está sendo evangelizado que quem caminha com Deus vai ser rico. Gente, eu não sei de onde tiraram isso. Não sei de onde tiraram isso. Deus é o dono do ouro, dono da prata, Ele é nosso Pai. Ele tem prazer em nos presentear. Mas não é esse o objetivo que a gente tem que ter ao caminhar com o Senhor. O objetivo que a gente tem que ter é a glória eterna com Ele, é morar na vida eterna, porque depois dessa vida nós somos uma casca. Depois dessa vida, essa casca morre e o nosso espírito volta para o Senhor. Então é lá que a gente precisa querer ter o nosso galardão. Então tudo que a gente fizer aqui na terra não é esquecido, a gente vai ser recompensado no céu. Então que a gente viva uma vida aqui caminhando com o Senhor, porque Ele não vai deixar nos faltar nada. Mas se a gente ficar só nessa de, eu só vou ficar com Deus se eu prosperar. Aí começa a caminhar, ver que o negócio não é desse jeito, que você precisa ter renúncia, carregar sua cruz, você precisa estar em obediência, você precisa estar ouvindo a voz do Senhor. É muito melhor dar do que receber.
no sentido que é muito melhor você ensinar do que você ser ensinado, do que você abençoado do que você ser abençoado, do que você ensinar do que ser ensinado. Tudo que você dá é muito melhor do que receber, porque Deus não fica devendo nada para ninguém e Ele não se esquece e não deixa de ouvir qualquer coisa que você faça no nome dele. Então, consequentemente, você vai ser abençoado, mas não fica focado nisso, fica focado no reino, fica focado na eternidade, sabe? Então, nesses últimos 10 anos, teve maior avivamento de novos começos aqui no Brasil. Só que poucas pessoas permaneceram. A gente precisa de um avivamento de filhos maduros, de pessoas que vão vir para o Senhor e vão permanecer, e vão criar raízes, e vão frutificar, e vão amadurecer, e vão dar lindos frutos, e vão abençoar outras vidas. Entendeu? Povo de Deus. Porque Deus nos ama tanto que Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida pra gente aprender. Gente, não tem condições de você aprender tudo com amor. Então você precisa passar por umas pendengas, uns sofrimentos, um deserto para você poder aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Porque nem tudo a gente aprende com amor. Muita coisa a gente aprende sofrendo mesmo. A pessoa quando entra na academia para malhar, como é que faz o músculo crescer? Pegando peso. Você, quando sai de um emprego para ir para outro, você não fica assim tonteado, você fica estranho, é mais difícil no começo, porque você precisa aprender de novo, porque não é porque você sabe sobre aquilo que você tá em outro ambiente que você vai levar a mesma bagagem. Você vai levar a bagagem que você tinha e vai ter que aprender mais a andar naquela rotina daquela empresa. Então, tudo que é novo, né, para você colocar uma semente no solo, ela precisa morrer para ela germinar. Então, a borboleta, quando ela é uma minhoquinha que ela vai pro casulo, ela fica dias ali no escuro sozinha para ela ser uma borboleta linda. Então, tudo que é extraordinário é preciso passar por um processo. Você precisa aprender de alguma forma, seja pelo amor, seja pela dor. Então, Deus nos ama tanto que Ele nos ensina. Ele ensina os filhos dele a serem como Ele quer que seja, como é preciso ser para não ter nenhum tipo de brecha para Satanás entrar e fazer bagunça na vida dos filhos dele. Então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Então nós finalizamos Crônicas e o próximo livro vai ser Extra. Então continua por aqui e até logo. Um beijo grande, tchau, tchau.